Olá, minhas queridas, meus queridos. Que a luz esteja com vocês de forma especial hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez, né? Falando de espiritualidade, amor, sobre a vida, aqui no Instituto Ivan Martins, onde acontece toda quinta-feira o Consciência Paranormal. Lembrando sempre que aqui não tem mestre, somos todos alunos viajores do tempo e do espaço. Então, a proposta é: vamos aprender juntos. Vamos, né? Como disse o filósofo Sócrates, só sei que nada sei. E nesse não saber, a gente se propõe ao verdadeiro aprendizado. Quando você pensar que sabe de alguma coisa e pau parar, você não sabe de nada. Né? Estamos todos aprendendo. Partindo disso, antes de apresentar a minha convidada, eu gostaria de perguntar: você já está inscrito no meu canal, no Instituto Ivan Martins? Ainda não? Gente, é tão simples, vai lá e faz assim, ó. Aperta ali só um botãozinho, né? Só tocar ali na tela, você já está inscrito. E para você talvez não faça grande diferença isso, que você pode acessar mesmo não estando inscrito. Mas para nós que fazemos, faz uma diferença enorme. Sabe por quê? Porque até o algoritmo vai mandar isso para mais pessoas e vai disponibilizar isso para mais pessoas. A proposta aqui é semear luz. Então eu estou convidando você para ser também um semeador de luz. Né? Se a gente não fizer isso nesse mundo, acabou, né, gente? Para estar aqui para quê? Né? Para fazer peso? Né? Então convide os amigos, os parentes, né? Aquele tio chato, aquele tio legal também, e vamos todos juntos caminhando nessa seara de luz, de amor, enfim. Então, se inscrever faz toda a diferença, tá? Obrigado por estarem aqui, de qualquer maneira, inscritos ou não, é muito bom tê-los aqui. Gente, a minha convidada de hoje, ela traz um assunto diferente, né? É o que eu sempre digo: fazer mais do mesmo não adianta, né? Vamos possibilitar que outras pessoas, outros assuntos venham, né? Para que a gente tenha mais informações sobre coisas que talvez você nunca tenha nem imaginado. Eu recebo hoje Kelly Curcialeiro. Bem-vinda, querida. Muito obrigada, Ivan. Estou muito feliz de estar aqui hoje, te conhecendo pessoalmente. Um prazer estar aqui. E é um prazer receber você, é um prazer bater esse papo, que tenho certeza que vai trazer muita informação, muita coisa boa. Gente, ela é de Santo André, mas agora mora em Sorocaba, no interior de São Paulo. E ela encontrou, né, sua paixão por natureza e artes desde muito cedo. E acabou onde, né? Na arquitetura, né? Que a gente não disse que acabou, a gente disse que começou, né? Porque Exato. a arquitetura para você foi um passo, né? Foi. E ela, dentro desse trabalho incrível, ela desenvolve arquitetura energética e a terapia de ambientes. Vejam bem, são coisas que as pessoas às vezes nem fazem ideia de relacionar com a arquitetura. Exato. Né? Não faz essa relação. Por exemplo, na radiestesia, nós trabalhamos com a leitura, com a medição e com o processo de cura de ambientes. Uhum. No caso da arquitetura, né, essa arquitetura é mais ligada ao controle energético. No que é que ela difere da radiestesia? Explica pra gente. Tá. Na verdade, a radiestesia é uma das ferramentas que eu uso nesse processo, né? Mas vamos pensar em projeto. Sim. Quando eu estou desenvolvendo um projeto, eu já trago para dentro do projeto conceitos que os arquitetos tradicionais não sabem. Né? E que isso vai fazer diferença na vida daquela pessoa que vai morar ali ou de quem vai trabalhar ali, né? Sim. Se for um ambiente comercial. Então, imagina o seguinte, Ivan. Quando eu projeto uma casa com 2 pavimentos, eu nunca coloco o banheiro do pavimento superior em cima da sala de jantar.
Ah, isso é excelente. Por quê? Porque o banheiro, naturalmente, é onde a gente descarrega as energias que não precisamos mais, é onde passa todas as tubulações com energias mais densas. E o que que acontece? Essa energia desce e vai descer para um símbolo de prosperidade da casa, que é a mesa de jantar. Então, são toques que eu trago para o projeto, desde a sua concepção, que os arquitetos tradicionais não têm esse olhar. Então, o meu projeto ele já nasce energeticamente diferenciado. E depois entra toda a parte da terapia dos ambientes, que é esse conjunto de técnicas que eu utilizo para tratar o espaço de uma forma integral. Então, vamos identificar onde tem desequilíbrio físico, psíquico, emocional, se tem energia de raiva, rancor, mágoa, falência, etc. E depois trabalhar todo o processo de curas e alinhamentos. Engraçado o que você está dizendo. Eu não tenho um amigo de muitos anos, e ele tinha um bistrô de muito sucesso, mas muito sucesso. Ganhava muito dinheiro e para ele o sucesso, como para todos nós, né, que temos sensibilidade, é ver as pessoas felizes também com aquilo que a gente faz. Claro. Né? Aí ele falou, não, vou ampliar. Fez uma reforma, fez não sei o quê, e ele me bota o caixa embaixo do banheiro. Simplesmente ele quebrou 2 meses depois, 3 meses depois ele estava quebrado. E foi assim, né? Aí eu não sabia o que tinha acontecido, e ele me chamou para conversar, já chorando, né? Quando eu cheguei, eu falei, querido, o que tem aqui em cima? Ele falou, aí tem um banheiro extra que eu fiz, um banheiro feminino e tal. Eu falei, é lógico que você quebrou. Eu falei, tem que tirar isso aqui. Eu falei, por que você não colocou em cima uma cozinha, qualquer outra coisa? Agora, banheiro. Sim. Banheiro, você está dando descarga, literalmente. Né? Por que as pessoas não conseguem relacionar? Não seria intuitivo isso? Sabe que o que eu aprendi é que o que é meio óbvio pra gente não é óbvio pra todo mundo. Ok, também concordo. Até porque, por um período, não foi óbvio pra mim. Hoje é, claro, né? Esse tipo de situação. Então, ali, no caso do seu amigo, a gente é claro que tinha um escape financeiro muito grande, porque todas aquelas energias do banheiro e tudo mais estavam levando o dinheiro embora. E sem dinheiro, uma empresa não é nada, assim como a gente, né? A gente precisa de dinheiro pra comer, pra morar, pra se vestir, pra se locomover. Então, não tem como a gente fugir dessa energia do dinheiro, porque a gente tá no plano físico, né? Mas as pessoas tentam fazer isso, né? Tentam. As pessoas ainda creem que a espiritualidade, ela vive separada do dinheiro. Exatamente, é uma crença, né, que muitos brasileiros têm. Aí precisa entender o histórico dessa pessoa, né? Como é que era a vida dela, por que ela tem esse tipo de crença. Uma crença coletiva de brasileiro relacionada ao dinheiro, que é muito forte, é que gente rica só tá rica porque passou por cima de muitas pessoas, que quem é rico é político corrupto. Então, a gente precisa entender a lidar com essa energia. Se a tartaruga subiu no coqueiro, alguém botou ela lá em cima... Né? Ninguém consegue por mérito. Exatamente. Ninguém consegue por trabalho, ninguém consegue. Exatamente. Então a gente precisa entender isso e transmutar isso, né? A gente também não tem, por exemplo, a gente não sabe lidar com dinheiro desde pequeno. A gente não tem educação financeira na escola, que deveria ter, porque é muito importante a gente saber, né? Até onde a gente pode ir, economizar, não economizar, enfim. Tudo isso ajuda nesse processo de crenças negativas relacionadas à energia do dinheiro. E o dinheiro ele vai chegar à medida com que você está aberto para receber essa energia. Eu vejo muito isso. Faz sentido isso para você? Total. O primeiro, você tem que se sentir merecedora de. Se você não se sente merecedor de, o universo vai trabalhar exatamente naquilo que você crê. Então, criar, né? Criar é transformar pensamento através, né, do seu laríngeo. Você vai co-criar. Então, Deus é o criador, mas Ele nos deu o poder de criar. O poder, né, como as pessoas usam erradamente,
como criar. A gente cria galinha, a gente cria as coisas, né? Então, Deus nos deu isso através, se a gente crê nos livros sagrados, sejam eles quais forem. Eu não estou aqui, gente, fazendo apologia a nenhum livro, a nada, porque cada um tem a sua fé, mas todos os livros sagrados do mundo falam uma coisa em comum, que nós somos deuses. Sim, todos eles, né? E como Deus, você pode criar o que tem de melhor, né? E o que tem de pior. E o universo não te desmente. Se você acha que a sua vida tem escassez, escassez você terá. Você acha que a sua vida tem prosperidade, prosperidade você terá. O universo não te desmente. O universo é muito gentil, é muito delicado no trato. Ah, você acha que você é uma ameba? Uma ameba você será. Ah, você acha que é um rei? Um rei você será. Pode ser o rei do abacaxi, pode ser o rei do gás, pode ser o rei do parafuso. Você pode ser o rei do que você quiser, desde que você creia. Então tá certíssimo o que você falou. Sim, sim. Para mim também faz muito sentido isso que você trouxe. A partir do momento que você se torna o capitão do seu navio, né, e você direciona a sua vida para onde você quer. Mas para você chegar nesse ponto também você precisa desconstruir muita coisa, né? Tem todo um processo de limpeza, de entrar para dentro de si, se conhecer e transmutar o que precisa ser transmutado. Esse processo nem sempre é fácil. Olhar para dentro de você, trabalhar suas sombras, suas crenças, coisas familiares, liberações. Mas é necessário, né? Senão a gente não tava aqui. Não tem que ter uma pré-disposição? Eu vejo muito o seguinte, as pessoas, elas se protegem da felicidade. Elas criam uma couraça. Eu não posso ser feliz. Uhum. Na sua área, por exemplo, na arquitetura, uma das coisas que eu presto atenção, se você entra, por exemplo, na casa de uma pessoa mais humilde, ela acabou de construir a casa. Às vezes aquela janela horrorosa que ela colocou na sala de jantar ali embaixo, na cozinha, poderia ser um vidro bonito, que ficaria mais barato, para um jardim que ela poderia cuidar e ela teria muito mais. Mas existe aquela coisa, eu não posso, eu não tenho direito, né? Então eu vou fazer tudo quadradinho, tudo feinho, tudo sem graça, porque eu sou pobre. Então eu não posso fazer nada que diga que eu não sou pobre. Eu vou manter essa pobreza em tudo que eu faço. É o padrão que ela tem, né? É o que ela conhece. Então ela conhece em pessoas que têm a casinha com aquele estilo de janela. Então pessoas que são mais ou menos no mesmo nível social que ela. E ela de alguma forma vai tentar replicar isso. Uma arquitetura mais social. Uma arquitetura que pudesse ter essa disponibilidade. Temos tanta faculdade de arquitetura hoje, né? Faculdades hoje que surgem igual borboleta por aí, todo canto está nascendo uma faculdade de... Aliás, a faculdade de tudo, né? Todo canto está pipocando essas faculdades. Sim. Tanta gente para fazer estágio, tanta gente, né? Poderia se disponibilizar, né? Para dar uma luz, não é? Vai fazer uma casa, vai... Poderia ser diferente, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar esse projeto, né? Junto com a faculdade de engenharia, quantas coisas poderiam ser feitas, não é? Sim, tem algumas faculdades que até tem alguns projetos nesse sentido, sociais e tudo mais, para o pessoal que está começando a estagiar. Mas ainda é uma realidade que poderia crescer mais. Bom, o quanto tem de espiritualidade no seu trabalho? Nós estamos falando de um trabalho, a gente falava em off agora há pouco, existe a questão da dureza das exatas, existe a leveza, a delicadeza, né, das humanas dentro da arquitetura. É um misto, né? Sim. É como a psicologia, por exemplo, que também é mista, né? Vários cursos. E esses cursos que misturam exata com humanas, eu acho que faz uma grande bagunça, né, na cabeça de quem estuda. Mas o que você traz de espiritualidade dentro do seu trabalho? Qual é a sua busca espiritual?
Como é que você chega nisso? Bom, vamos lá. Para mim, a arquitetura é uma das formas mais complexas de arte, né? E como qualquer outra arte, se traz aí um lado mais sensível, né? De captações, tanto das suas necessidades, do que a pessoa precisa e tudo mais. E chegou um determinado momento da minha vida, Ivan, que eu comecei a questionar o papel da arquitetura. Eu comecei a pensar assim, caramba, a arquitetura não pode ser só fazer projeto, entregar projeto, acompanhar cliente em loja, comprar piso, revestimento, decoração. Claro que isso é muito. Os arquitetos que estão assistindo não me matem, tá? Eu sei que isso é muito e que exige muito do nosso conhecimento, do nosso tempo para desenvolver um bom projeto bem detalhado, tudo bonitinho. Mas eu tava sentindo falta de algo que fosse, de fato, transformar a vida do meu cliente. E nesse momento, em paralelo, na minha vida pessoal, tava acontecendo uma série de coisas que eu falei, gente, não é possível. Por que eu tô lidando com esse tipo de processo? Então, eu comecei a fazer cursos de algumas técnicas. Comecei com Theta Healing, por exemplo. E comecei a entrar pra dentro de mim. Comecei a trabalhar a crença, comecei a liberar, E é um mundo sem volta, né, Ivan? Sim. Uma vez que você entra, já era. Eu nunca estive fora. Aí, depois de um determinado período, eu comecei a sentir um chamado para trabalhar com os cristais. Só que eu não estava entendendo se era, de repente, trabalhar um cristal na decoração, porque dependendo do formato de cristal, aquelas pontas e tal, fica muito bonito como objeto decorativo. Só que isso seria usar tão pouco do cristal, né? Usar ele só para decoração. O cristal é um ser vivo tão forte. Os cristais são o pendrive do universo, né? Uhum, com certeza. Então, naquele momento, eu comecei a me conectar com esse chamado de trabalhar com os cristais. E também eu comecei a resgatar alguns conhecimentos da minha mãe, de quando eu era pequena. Minha mãe já é falecida. E minha mãe era uma pessoa muito intuitiva. Então, ela lidava muito bem com as plantas, com os cristais. Ela não sabia exatamente para que servia cada cristal, mas ela sempre me falava, Ivan, Kelly, é bom ter cristal na nossa casa, é bom ter cristal na bolsa, no bolso da calça. Onde ia em casa tinha um cristalzinho. E plantas também, ela era muito intuitiva. Então, ela olhava para uma planta, ela falava, mesmo com a planta bonita, né, as folhas bonitas, ela olhava para a planta e falava, essa planta não gostou daqui não, vou tirar ela. Você chegava em casa doente, minha mãe sabia o chá que você tinha que tomar para melhorar. Então ela era muito intuitiva. E eu resgatei isso daquela época de infância e adolescência. Uma coisa meio bruxa, né? Uma coisa meio bruxa. E eu falei, é isso. Então eu vou começar a trazer os cristais para o meu trabalho. E comecei a pedir respostas para o universo. Como é que eu vou trabalhar com os cristais? Como é que eu vou trazer isso? Como é que eu vou... Se é para trabalhar com os cristais, então me ajuda aí, me dá uma forcinha, né? E foi então que eu fiquei sabendo que existem várias técnicas de Feng Shui, né? E uma delas trabalha a energia dos ambientes usando os cristais também, né? E eu falei, putz, faz muito sentido. Com cristal, né? Faz muito sentido, né? Olha só, a resposta chegou. Então eu comecei a trabalhar com arquitetura, com Feng Shui, com cristais e tudo mais. Porém, Ivan, chegou umas etapas do meu processo que eu comecei a pegar umas casas que eu intuitivamente estava sentindo que o buraco era mais embaixo. Que o Feng Shui, claro, é uma ferramenta maravilhosa, uso até hoje, dentro da terapia dos ambientes, mas eu estava sentindo que tinha energia que era mais profunda. E então foi que eu entrei na radiestesia, na radiônica, na geobiologia, plantas, cristais complementares, harmonização sonora. Então, todo esse pacote
é que faz esse tratamento integral no espaço. Não é só uma técnica ou outra, eu vou aplicando tudo através de etapas, né? A primeira é o diagnóstico, para a gente entender o que está acontecendo. A segunda é a mesa radiônica de cura, com as egrégoras que ficam no plano astral. A terceira é o Feng Shui. E a quarta são as curas complementares. Aí entra plantas, cristais complementares, harmonização sonora, aromaterapia e tudo mais. Inclusive, eu não consigo imaginar uma casa sem plantas, né? Uma casa sem planta, para mim, é uma casa sem vida. Eu não consigo imaginar. Para mim, é abominável. Né? Claro que tem pessoas que realmente não têm tempo de cuidar de uma planta. Mas existem essas plantinhas que você compra... Elas vêm como se fosse com uma bola de capim, sei lá o que é aquilo. Eu sei que de feltro, não sei o que é aquilo, mas você molha e passa um mês sem molhar. Então, quer dizer, qualquer pessoa pode ter alguma coisinha verde dentro de casa, né? Pode sim. Você gosta de trabalhar os elementos também? Sim. Inclusive, uma lição de casa que eu dou para os meus clientes... Eu deixo muito claro, né, que eu não trabalho sozinha, né? Mando eles para terapia pessoal, porque anda lado a lado com a terapia dos ambientes, né? E eu sempre passo algumas lições de casa, limpeza, ativação dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, para você fazer na sua casa. Quando você faz esse ritual de ativação dos 4 elementos, você entra em uma conexão profunda com o seu espaço. Então, isso é muito legal. Porque a gente troca energia com a nossa casa o tempo inteiro, né, Ivan? O tempo todo. E coisa simples, né? Às vezes você tem ali uma quedinha d'água ali, uma água circulando, né? Você já tem o elemento água, um incenso, você já tem o elemento ar, né? E você vai trabalhando, uma plantinha, seu elemento terra, né? Sim. E você vai trabalhando isso, né, de uma forma muito eficaz. Sim. Muito eficaz, né? Alguns cristais representam o fogo, né? Que também... O fogo, a vela, a própria luz. A própria luz. Então, é uma questão... que as pessoas pensam muito aqui, querido, é o seguinte. Às vezes eu trago pessoas como você, uma arquiteta, às vezes um médico, alguém, e as pessoas falam, tá bom, Ivan, mas e aí, né? Né? Aí vem a escassez, né? Aí vem a escassez. Eu falo, gente, primeiro lugar, esquece a escassez. Segundo lugar, nem tudo é sobre muito dinheiro. Não, e a pessoa já tá se autocomandando que ela não tem condições de fazer nada na vida, né? Sem saber o valor. Sem saber o valor. Né? Então, às vezes, uma atitude pequena, porque eu creio que o nosso trabalho só se justifica se a gente puder ajudar aquela pessoa. Ninguém ajuda ninguém também, tá? Isso é mentira. A gente se ajuda. Você faz o bem, quem sente bem é você. Você faz o mal, quem sente o mal também é você. Então, exato, sim. Tudo, né? Como dizia a minha nona, ninguém faz nada para ninguém. Faz tudo para si mesmo, de bom ou de ruim. Porque a gente recebe a pancada maior ou a felicidade maior, né? É incrível isso. Mas mas eu creio que se a gente não facilitar, essa é a palavra, um pouco o caminho dos outros, também perde o sentido, né? Perde o sentido. Então, às vezes uma coisa simples que a pessoa pode fazer para que ela possa caminhar até fazer uma coisa maior. Claro. Gente, uma simples limpeza que você começa fazendo na sua casa, vou até passar a dica pro pessoal. Por favor. Depois de você fazer a limpeza, faxina normal, tirar a poeirinha, passar o pano, tudo bonitinho. Você vai pegar um balde, meio balde com água, coloca um punhado de sal grosso, 10 gotinhas de anil, uma pedrinha de cânfora e uma tampinha de amônia. Mistura tudo, abre as portas da casa, abre as janelas, porque o cheirinho é um pouquinho forte, usa luvinhas, tá? E você vai passar na sua casa do final da tua casa para frente, ou seja, você finaliza essa limpeza na porta de entrada. E você vai, em todo momento que você estiver passando esse pano úmido com essa mistura que você fez, você vai intencionando que tudo que não estiver vibrando no amor seja transmutado. Então, vai intencionando isso na sua casa. Essa limpeza já traz umas movimentações interessantes. Claro que não é um trabalho, não é profundo como a terapia dos ambientes, claro, lógico. Mas já é uma dica para você dar o primeiro passo.
Fazer também aquela limpeza de armário, sabe? Tirar tudo que não presta mais. O que tiver em bom estado, faz doação. O que não tiver em bom estado, joga fora. Libere espaço, gente. A gente precisa aprender a desapegar. Vocês já pararam para pensar que esse apego pelas coisas materiais pode estar escondendo aí uma questão emocional forte? Você pode estar até apegado aos seus problemas e você nem se deu conta disso. Então, esses movimentos que você vai fazendo no plano físico também interferem no energético, que volta para o físico depois, de maneira positiva ou negativa. É aquela história, se a espingarda estiver muito pesada, você não dá conta de correr atrás da lebre, né? É exatamente. Então, às vezes você sai para caçar a pobrezinha da lebre lá, né? Tadinha da lebre. Mas você sai lá para caçar, você carrega tanto utensílio para pegar o bichinho desse tamanho aqui, que você perde, porque é muito peso, né? Então as pessoas às vezes pegam um peso tão grande para andar atrás do dinheiro que não consegue alcançar. Porque o dinheiro, gente, é sutil. A mística do dinheiro é sutil. Eu percebo que quando você fica correndo muito atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você. Quando você entende os processos e solta, essa energia ela chega de uma forma elevada. Aconteceu comigo no início da minha carreira. Recém-formada Duranga. Oi? Todo projeto que aparecia, eu queria fechar de qualquer jeito, aquela coisa meio... Necessitado. Sabe? Desafiadora, meu Deus, preciso fechar, preciso de dinheiro. A partir do momento que eu entendi que os projetos que eu não fechei não eram meus... Não eram para ser meus, ou por um livramento, porque ia acontecer alguma coisa ruim no final, ou porque era para ser de outra pessoa, tá tudo certo. Aí o negócio começou a mudar um pouco. E depois que eu comecei a aplicar todas essas questões energéticas na minha casa e no meu escritório, aí o negócio ficou legal. O financeiro ficou bacana. Muda, né? Muda. É um medo que nunca habitou meu coração, nunca tive medo da escassez. Você sabe que eu tenho uma cliente dos Estados Unidos, porque esse trabalho dá para fazer 100% à distância, sim, né? Energia não tem fronteira. Trabalho muito no exterior. Exato. Então, é uma cliente que mora, ela é brasileira, mas mora lá há muitos anos e tal. E o que ela trouxe para mim? Ela falou, Kelly, eu trabalho num bom emprego, eu tenho um bom emprego, mas eu não me sinto valorizada lá. Eu sinto que as pessoas não me respeitam como deveria. Então, todas as questões de ser imigrante num local, né? Algumas pessoas têm um pouquinho de preconceito. Muito preconceito. E ela falou, eu gostaria de ganhar mais, né? Então, comecei a terapia dos ambientes, a primeira etapa, diagnóstico e as curas com a mesa. E poucos dias depois... Diagnóstico e a cura com a mesa quântica. Mesa radiônica. Radiônica. Ok. E poucos dias depois ela me mandou uma mensagem falando, Kelly, eu recebi uma proposta para trabalhar numa outra empresa, ganhando 50% a mais do que eu ganho hoje. Eu falei, meu Deus do céu, que babado. Mulher, me faz um depoimento em vídeo, porque se eu conto, ninguém acredita. Então, eu tenho vários depoimentos, assim, bem interessantes. Claro que cada cliente eu trato de uma forma exclusiva, de uma forma personalizada. O caso dela é porque ela queria trabalhar essa esfera. Mas tem gente que quer trabalhar a área da saúde, relacionamento, enfim. Aí eu vou dando um foco pro que a pessoa entende que quer mais naquele momento, né? Lembrando sempre que quando a gente fala de saúde... que ninguém está oferecendo cura milagrosa. Exatamente. Tá? Isso não existe, não dessa forma. O que a gente fala processo de cura, de saúde, é no sentido integrativo, desde que a pessoa esteja sendo tratada por um médico, usando os medicamentos, né, prescritos por esse médico, né, tomando suas vacinas que foram prescritas, porque não existe nada que suplante, né, a ignorância. A ignorância é terrível, né? Sim. Então, se alguém falar para vocês que vai fazer que vocês não precisam ir ao médico mais, essas coisas, corra légua. Corra légua, porque quando a doença já está no corpo físico,
Quem lida com isso é médico. Nós lidamos com a parte sutil, as energias que rodeiam, né, o corpo. Porque quando você adoece no corpo, já tem 8, 10, 15, 20 camadas doentes. Então, nós vamos trabalhar na energia. E assim auxiliar o tratamento. Por isso que a medicina é integrativa, não substitutiva. Exatamente. Deixar isso sempre muito claro, porque senão é um problema seríssimo hoje. Não, exatamente. Excelente esse ponto, assim. E é importante ressaltar também, gente, que a terapia dos ambientes não é um milagre. Sim. Tá? Não é um milagre. Tem pessoas que têm movimentações mais profundas, tem pessoas que têm movimentações mais leves. E outra, a terapia dos ambientes não é que eu vou girar a varinha do Harry Potter e resolver todas as áreas da sua vida. Não, é um processo terapêutico que você também precisa fazer sua parte. Com certeza. E também que depois de um tempo isso precisa de manutenção. Há muita terceirização? Muita. Fala sobre isso, porque é tão importante, desculpa até interromper, mas é tão importante falar sobre a terceirização quando as pessoas jogam só pra cima da gente, né? Elas não têm nenhuma responsabilidade, elas querem um pacotinho de suco solúvel. Eu deixo isso claro, deixo isso muito bem claro. Sempre quando eu tô fazendo a primeira entrevista com o cliente, eu falo, olha, eu não tenho a varinha do Harry Potter, eu uso justamente essas palavras para ser bem explicativo, assim. Eu acho bem elusível, bem claro isso pra aí. Exatamente. Eu falo, olha, não tenho varinha do Harry Potter, infelizmente, não vou conseguir resolver todas as áreas da sua vida, não tô te prometendo nada, a única coisa que eu estou te dando a minha palavra é que eu vou fazer com todo o meu amor e empenho esse trabalho, né? Mas você precisa fazer sua parte também, precisa ir pra terapia pessoal, uma apometria, um reiki, um theta healing, enfim, o que quer que seja, e fazer também suas lições de casa. Normalmente, os clientes que não fazem isso não têm uma movimentação tão significativa. Porque anda lado a lado, Ivan. Imagina o seguinte, a pessoa vem porque tá nesse momento aí de escassez e quer trabalhar o financeiro. Aí eu vou lá, trabalho toda a energia da casa dela. E ela fez voto de pobreza em outra vida. Se ela não resolver isso, como é que o dinheiro vai chegar? Me fala. Não chega. Não chega. Você entende que tem uma parcela que é do interagente, que é do cliente, eu não posso interferir na parcela dele. Querida, o que eu mais vejo acontecer dentro do meu ambiente de trabalho. A pessoa chega, você faz a consulta, você dá o diagnóstico energético, espiritual, aí você diz, tem que fazer isso. Porque é como uma consulta médica. Você prescreve. Lógico. O que eu mais vejo é a pessoa chegar na porta do consultório, literalmente, rasgar aquilo, jogar dentro do cesto e ir embora. Eu não sei por que vem. Né? Hoje em dia, eu quase que neutralizo isso. Eu já não trato mais consulta. Eu trato o APC. Né? Que é o sistema PC, que é o sistema do Atlântico, que é o aparelho. Por quê? Porque eu sei que todos que chegam, se chegam até aqui, é porque estão precisando muito. Ninguém vem procurar alguém como eu se não estiver precisando muito. Se não estiver realmente precisando de uma transformação na vida. Mas não querem, porque tem a terceirização. Né? Querem pronto, querem mastigado, não querem nem engolir. De preferência que você bote lá na garganta e aperte com a seringa, para não ter o trabalho nem de fazer a deglutição. Então, é muito difícil essa terceirização. Né? E é perigoso isso, né? Muito. Se torna perigoso. Porque a partir do momento que você entende que você pode terceirizar alguma coisa que você tem que viver para outra pessoa, pode existir também um processo de endeusamento daquela pessoa e uma série de coisas, você ser enganada por falso guru, que tem um monte. Mas as pessoas gostam desses falsos gurus, né? As pessoas gostam desses falsos profetas. Daí. As pessoas gostam porque as pessoas vivem de ilusão como se fosse uma droga. Então, se aquele promete uma coisa milagrosa, sem que ela tenha que fazer qualquer coisa para ajudar, ótimo. Ela vai se iludir por alguns meses, depois ela acha outra.
E ela passa a vida inteira procurando isso. Então, isso é uma questão séria. Vejo pessoas adoecendo, chegando ao ponto de não ter mais recursos. Por quê? Porque vai sempre procurando picareta, picareta, picareta. O que acontece? Passa o tempo dela se tratar, passa o tempo dela se cuidar. Você, por exemplo, diz para a pessoa assim, olha, você tem que fazer uma limpeza nos seus armários, você tem que fazer uma limpeza no teu chão, passar isso, passar aquilo. Não uma vez só não, gente. Claro que não. Isso é periódico. Periódico. Né? Sabe aquela gaveta da cozinha que tem os potinhos tudo quebrado, trincado, rachado, copo lascado? Gente, isso traz uma mensagem de escassez para o seu inconsciente. Você já parou para pensar nisso? Aquele prato que tá lascado, que tá trincado? Poxa, aqui a gente não tá falando de nível social, gente. Não. Você pode com R$ 2,99 comprar um prato novo, entendeu? Dependendo da loja. Pega uma promoção boa também, né? De vez em quando. Então, assim, é muito importante você fazer esses movimentos de vez em quando na sua casa. A gaveta de calcinha de lingerie, aquela quartinho de bagunça, aquele terrível quartinho de bagunça, tá tudo encralacado ali, você nunca tem tempo de olhar para aquele espaço, mas é importante fazer esse movimento. Limpar, né? Limpar, tirar o pó. Limpar, tirar o pó e fazer essa triagem dos objetos. A gente estava falando sobre a questão dessa responsabilidade das pessoas. É por isso, Ivan, que eu e o Fael, que é o meu amigo que vai vir aqui daqui a pouco, vai fazer entrevista também. Semana que vem tá comigo. A gente criou um curso chamado Seu Ritual. Nesse curso, por isso que o nome é Seu Ritual. As pessoas vão aprender a trabalhar a energia da casa delas e a trabalhar a energia pessoal delas. Por quê? Quem aprende não depende. Isso é fundamental. Então, assim, a gente vai ensinar a você identificar as energias boas da sua casa, identificar também quando a sua casa tá te falando que ela tá doente, porque sua casa comunica com você. A gente pode até falar melhor sobre isso. Vamos ensinar também essas questões de metafísica, vamos falar sobre os fundamentos do Feng Shui, da radiestesia, da radiônica, rituais para você fazer para prosperidade na sua casa. Vamos falar sobre plantas, cristais. E o Fael vem com a expertise. Eu vou trabalhar toda essa parte do ambiente, né? E o Fael vem com a expertise do pessoal. Então, como é que você vai trabalhar suas energias, rituais para prosperidade? Mas como trabalhar isso hoje, quando as pessoas... Eu não sei, tudo é uma questão de criação, tudo é uma questão de berço. Berço não é dinheiro, gente, berço é educação, tá? Dinheiro é uma outra coisa. Tem muita gente muito rica, muito mal educada, muito mal criada. E tem muita gente muito humilde financeiramente, mas com uma educação, uma formação, né, extraordinária. Então, não vamos confundir berço, né, com dinheiro. As pessoas não se sentam mais à mesa. Sim, sim. Na minha casa, nós somos ensinados a não comer com um prato na mão em frente à televisão. Podia ter uma televisão na sala de jantar? Podia. Nós até tínhamos. Mas todo mundo se sentava à mesa. Não importava se era uma mesa simples, uma mesa rica, não importa. Não importa se você não tem nada para colocar além do arroz, o feijão, uma saladinha e água, coloque copo para tomar essa água, coloque o prato para servir essa comida, sirva essa comida no recipiente que você tiver, o mais bonito que você tiver, coloque a mesa e tire a mesa. E faça esse momento de comunhão, né? Comunhão. Isso é prosperidade. Sim. Como falar de prosperidade para essas pessoas quando cada um come no seu quarto, cada um come na frente do seu computador, ninguém olha na cara de ninguém? Como trabalhar isso hoje? Já é uma inversão desde os anos 80, 70, já é uma inversão dessa história toda. Não está na hora das pessoas reverem? Sim, é um processo de conscientização também, que a gente faz nesse curso, né? Então, isso faz parte de reeducar as pessoas.
para alguns movimentos dentro da sua casa, dentro da sua família. Ou até educar mesmo, né? Porque às vezes não Ou teve, educar, né? Às vezes não teve educação. Exatamente. Mas o nosso intuito é que realmente você aprenda e faça sozinho, não dependa de ninguém. Por isso que se chama Seu Ritual. Então, essa é a nossa proposta com esse projeto. E as pessoas estão dispostas a essa libertação? Olha, a gente não lançou, né, esse curso ainda. Para quem tiver interesse, é só entrar no seuritual.com.br e preencher uma ficha de interesse, né, para receber as novidades em primeira mão, porque as vagas são limitadas. Então, a gente está tendo uma grande demanda, assim, de interesse. Não, eu não duvido do interesse. Inclusive, vocês são maravilhosos. Tenho certeza que será um sucesso, já é um sucesso o curso de vocês. A questão aqui é outra. A questão aqui é o seguinte: nós vivemos numa sociedade onde, bom, eu falo porque eu faço. Eu faço um jantar para mim em 15 minutos. Com comida de verdade. Eu faço. Eu nem sempre posso almoçar em casa, mas eu sempre janto na minha casa. As pessoas preferem pedir um iFood, não vou falar para fazer propaganda para ninguém, mas preferem um aplicativo de comida, de entrega. Prefere um aplicativo de entrega, né? Então, eu vejo que isso dentro do nosso trabalho, né? Mas quando a pessoa liga para mim e diz assim, fala assim, escuta, eu tô com uma questãozinha aqui, né? Você podia me colocar na máquina. Eu falo, você fez um tratamento na máquina? Tem 3, tem 4 meses. Essa questãozinha não é uma questão de colocar na máquina, é uma questão simples. É uma questão de você enfrentar e resolver. Não tem a ver com energia, tem a ver com mente. Você fez todo um tratamento, você está se negando. É mesmo, né? Eu dei uma bobeada. Então a pessoa acorda. Porque eu também não vou simplesmente falar, não, claro, vamos fazer um tratamento novo. Não vou fazer isso, porque, né, se eu quisesse ganhar dinheiro só, se não tem necessidade, eu ia vender sapato, né? Sim. Vender sapato é uma grana danada. Espiritualidade não é esse o caminho. Você pode ganhar dinheiro? Pode. Mas você tem que ter um filtro de como você vai ganhar esse dinheiro, né? Tem que ter muito cuidado com a energia. Então, é isso que eu pergunto. Se as pessoas estão realmente preparadas. Ou se sempre vai ter que ter aquele site para elas entrarem, dar uma olhadinha, ver qual é a novidade do dia, né? Hoje o banho é canela com alecrim, amanhã se você não botar um patchouli no meio, aquele banho com canela e alecrim já não, sabe? Eu me ocupo, não me preocupo, eu me ocupo às vezes de pensar nessas coisas. Se a gente não tem que ter um cuidado maior realmente com isso. E eu acho incrível vocês darem um curso de libertação mesmo. Porque as pessoas precisam aprender a ter o seu caminho. Nada pior do que aluno eterno, né? Sim, não. O intuito é esse. Pegar na sua mão, ensinar e depois te vira. Eu entendi o seu ponto, faz muito sentido, mas eu acredito assim, que quem precisa chegar para esse movimento vai chegar. Por exemplo, essa entrevista que a gente está fazendo hoje, talvez alguma pessoa veja o título e não ressoe com o campo dela. Então, não é o momento dela assistir essa entrevista. Talvez ela sinta a vontade de assistir daqui 4 meses, 6 meses, 2 dias, não sei. Ou na próxima encarnação. Ou na próxima encarnação. Nós estaremos aqui na próxima encarnação. Então, assim, eu acredito muito nisso. Quem chega, quem precisa chegar. Então, quem precisa chegar para aprender alguma coisa, não só com esse movimento do curso, mas comigo ou com você, ou com fulano, com ciclano, vai chegar. É porque ele está aberto para esse movimento. Eu digo que a nossa obrigação no mundo é a gente voltar um pouquinho melhor do que chegou. E se a gente conseguir ajudar alguém, facilitar para alguém melhorar um pouquinho, aí é a glória, né? Sim. Então a gente não pode pensar em volume, mas em quem está pronto, né, para isso, em quem quer, né? Exatamente. Em quem deseja. Nem todo mundo está nesse movimento. Eu falo muito isso nos meus videocasts, nos meus podcasts, nas minhas entrevistas que eu dou por aí, eu falo muito isso. Falo, gente, é um momento de muita busca da espiritualidade, mas muito pouca gente quer realmente encontrar. Sabe? Elas buscam o Harry Potter. Eles não buscam a realidade. Eles não buscam aquele apoio
para mudança, né? Nós somos a alavanca, mas a força é da pessoa. Eu acredito muito que, tipo, no meu trabalho, no seu trabalho, do pessoal que trabalha com espiritualidade de forma geral, que é um trabalho para todo mundo. Mas nem todo mundo está preparado para esse trabalho. É muito complicado, é muito complexo. Muito complexo. Por exemplo, eu tenho clientes que depois que a gente fez a terapia dos ambientes, por isso que eu falo para fazer a terapia pessoal, teve alguns processos de catarse na vida. E se não tivesse assessorado com um terapeuta pessoal para ajudar a acompanhar todo esse processo, teria sido muito mais desafiador. Então, é importante quem tiver preparado, quem chegar para esse movimento, chegue 100% aberto. Receber todas as recomendações para sentir tudo que tem que sentir e transmutar o que tiver que transmutar. Tem um ditado no nosso meio que diz o seguinte, que não existe mestres, porque quando o discípulo encontra o mestre, não precisa mais dele. É por isso que não existem mestres, né? A gente vive um tempo de muita vaidade, né? Eu tenho um pouquinho de preguiça quando eu escuto certas coisas. Gente que acabou de chegar, já querendo sentar na janelinha, garotos e garotas falando em mestria, falando em eu sou isso, eu sou aquilo, eu olho assim, eu falo, meu Deus. Tem tanto para aprender, né? É arrepiante, né? A primeira coisa para mim que já detona uma pessoa, ela se intitular mestre de alguma coisa. Eu não conheço um espiritualista sério que se dê esse título, sabe? Então, a pessoa já se coloca como o supra-sumo, o supro-sacerdote, não sei do que. Eu falo, gente, calma, né? Eu vi esse movimento, eu era garoto ainda, menino, nos anos 70, né? Eu já nasci no final dos anos 60, quer dizer, nos anos 70 eu era garoto ainda, muito menino ainda. Eu vi depois, nos anos 80, que eu já estava inserido, vi nos anos 90, vi nos anos 2000 e estou vendo agora. E vou viver para ver em 2040. Eu vou estar aqui para ver o movimento. Então, esses movimentos espiritualistas, eles acontecem. E é feito um filtro. Pouca gente fica depois. Pouca gente fica Tudo depois. que não é de verdade não se sustenta, né? Pouca gente fica. Então, eu já vi muita gente chegar, já vi muita gente ir. E a gente vê que é uma necessidade que as pessoas têm de buscar espiritualidade. Mas elas têm que entender o que é espiritualidade. O que elas querem realmente da vida, né? Elas têm o direito de ser felizes. Todo mundo tem direito de ser feliz. Todo mundo tem direito à prosperidade. Mas ela precisa entender que a demanda é dela. Ninguém pode dar aquilo que ela não acreditar, merecer. Eu sinto o seu trabalho como muito sério. Obrigada, Ivan. Você veio indicada por uma pessoa que também foi indicada por um grande amigo, né? Foi indicado pelo Wagner Borges, que é um queridíssimo meu. Eu adoro ele também. É um amigo de alma que eu tenho mesmo, né? Um amigo de alma. A gente conversa como se a gente passa 3, 4 meses sem se ver, um ano, mas quando a gente está junto parece que a gente se viu ontem, porque a gente com certeza anda aí pelo desdobramento da vida, a gente se encontra aí pelo astral, porque é incrível. A gente tem uma conexão muito forte. Então você já vem, né, dentro de uma indicação, de uma seriedade muito grande. É importante ver, né, você nesse processo. Tenho certeza que é um processo de muito sucesso. Obrigada, tá? Ivan. De muito sucesso mesmo. E a gente falando de arquitetura, eu tenho uma coisa que me incomoda terrivelmente. Tá? Eu vejo acontecendo algumas coisas, como está acontecendo no Oriente Médio, que vão construir aquela cidade no deserto, que é uma cidade totalmente autossuficiente. A cidade toda envidraçada, né? Com muitas plantas, com muitos animais, com tudo, com muito verde. E eu vejo com desespero essas construções de flatzinho, de apartamento de 15, 20 metros quadrados. Estão querendo liberar com 10. Como
fazer alguma coisa quando estão criando, na verdade, sepulcros. Para mim, parece sepulcros. Tá? Parece sepulcros. Não parece um apartamento. Parece uma lápide. Como trabalhar energeticamente dentro de um mundo que segue isso? A gente está vendo prédios enormes sendo demolidos para construir milhares de unidades de sepulcros. Como assim? Né? O que está faltando é poder público? O que está faltando? Uma seriedade com a saúde mental? O que está acontecendo? Como é que você vê isso? É um movimento que está muito forte, né? Aqui em São Paulo a gente vê muito isso. Os lofts, os apartamentos que são muito pequenos, realmente. É questionável essa questão de saúde dentro de um imóvel tão pequeno, né? Principalmente se vamos supor que a pessoa faça home office, passa muito tempo dentro desse espaço. Aí realmente você começa a entender que se torna um lugar insalubre, né? Porque a pessoa vive numa caixa de sapato, né? Então, tem arquitetos já questionando esse método de projeto, mas, em contrapartida, com essa expansão imobiliária, com esses interesses imobiliários, muita gente grande envolvida nesses projetos, né? Grandes empresários, muito dinheiro envolvido, Ivan. É uma tendência que é difícil não expandir. Mas poderia vir cercada de cuidados, por exemplo, né? Eu imagino na minha mente, talvez muito fora da caixinha, mas eu imagino, por exemplo, que esses lugares fossem premiados de corredores verdes, alguma coisa que pelo menos a pessoa se sentisse fazendo parte de algo maior. Não é? Sim. Porque esses projetos seriam possíveis. Sim, Esses projetos seriam possíveis, né? E talvez eles diminuam um pouquinho a quantidade de unidades num lugar, mas teria, né? Então, mas aí a gente já também está falando, volto naquilo, dessas questões imobiliárias, dos grandes empresários que financiam esse tipo de... E do lobby, né, que mantém isso. Porque a maioria dessas pessoas, não estou dizendo todas, tá, gente? Mas a maioria dessas pessoas estão visando o quê? O lucro a qualquer custo. Soluções de projeto, dá para fazer soluções de projeto para trazer a natureza para dentro do apartamento. Lógico que dá. Tem uma série de soluções que dá para a gente tentar integrar. Mas isso vai acarretar em mais custo, que vai baixar o lucro de quem está fazendo. Então, assim, é um buraco mais embaixo. Essas paredes verdes todas que começaram a fazer e pararam, né? Pararam. Já imaginou você poder ver São Paulo todo verde? Que coisa mais linda que seria. Sim, seria incrível. São Paulo todo verde, todo iluminado. Seria incrível. Porque a gente vive um período que é quase um paradoxo. Nunca se falou tanto em espiritualidade, em valorização da natureza, em cuidados humanistas, né? Principalmente a juventude que está chegando. Eu tenho muita fé nessa moçada, tenho mesmo. Né? Eu acho esses meninos incríveis, essas meninas e meninas são incríveis. A gente vê eles querendo cada vez menos ser donos de tijolos, cada vez menos, né? Mais interessados em viver, em curtir a vida, se preocupam com os outros, respeitam a diversidade. Então eu tenho muita fé nessa meninada. Pena que acabam sendo educados, né? Uhum. E acabam copiando, às vezes, alguns modelos dos mais velhos depois, quando ficam mais velhos. Mas eu vejo com certo carinho isso. Então eu vejo essa busca da espiritualidade, eu vejo isso tudo, e eu vejo esse afundamento daquilo que essa massa está buscando. Né? A arquitetura, ela trabalha também com essa questão da saúde mental. Sim. Ela trabalha. A arquitetura é um agente transformador de vida. Com certeza. E como é que vocês, arquitetos, estão vendo
essa falta essa falta. Você é arquiteto de uma forma geral, mas você vai falar por você, que você só pode falar por você. Sim. Como é que você vê essa falta de orientação mesmo das pessoas? Hoje, se você fala sobre amor, ninguém vai dar muito valor para você. Sim. Se você falar sobre ódio, sobre perseguição, sobre perseguir alguém, maltratar alguém, qualquer coisa que seja pesada, que seja negativa, chove. É igual abelha. Né? É uma coisa assim horrorosa. Como é que o que vocês acham que a arquitetura, o que você pessoalmente acha? A arquitetura falhou, está falhando no sentido de, junto com, não é só arquitetura, urbanismo também, mas falhou em tirar esses jovens de dentro de casa, criar espaços lúdicos, espaços verdes, espaços... Falhou nisso? Você acha que a arquitetura falhou nisso? Por uma questão de mercado, por uma questão... Onde foi que falhou? Porque essa arquitetura humanizada, eu não estou vendo. Eu acho que pra gente, antes de falar da arquitetura, a gente precisa entender os movimentos, como eles estão acontecendo. Estilo de vida... São Paulo, uma capital onde ninguém tem tempo para nada, todo mundo tá preso no trânsito. Então, assim, você entende que desde a época que você nasceu, lá na década de 70, pro dia de hoje, as rotinas, as pessoas mudaram muito. O comportamento humano mudou muito. E a arquitetura também estuda sobre isso, né? Esse comportamento, esse novo estilo de vida. Então, hoje, um núcleo familiar é você, uma pessoa e um cachorro. Não é mais você, a sua esposa e 2 filhos. Então, esse estilo de vida, esse novo viver é completamente diferente do estilo de vida de anos atrás, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente entende que a arquitetura, ela acompanha esses movimentos, entendeu? Sinto falta de algumas movimentações nesse sentido, mas eu entendo também que algumas vezes faltam apoio para desenvolver algumas intervenções urbanísticas, por exemplo, que possa atrair as pessoas para conviver em sociedade, para conviver do fora de casa, eu digo, né? Às vezes falta esse apoio. Em contrapartida, como a internet ela tá muito presente na nossa vida hoje, a gente recebe muitas como que fala? Tipo, dicas do que tá acontecendo na cidade como um todo. Então, movimentos culturais, exposições, atividades em determinado espaço urbano. Então, isso colabora de alguma forma positiva nesses movimentos. Só que aí entra aquela história, né? Eu vejo que a gente recebe informação, por exemplo, a Embraer diz que em 2025 nós vamos ter os primeiros carros voadores no Brasil. Possivelmente São Paulo, Rio de Janeiro, Sim. As grandes capitais. Mas isso aí vai ser meio tipo celular nos anos 90. Daqui 10 anos a gente vai ter intervenções, garagens com porta aberta para o apartamento direto, para o carro já chegar e já entrar nas suas garagens e tal. Acompanhando os movimentos, né? A tecnologia. Acompanhando os movimentos. Mas esses movimentos, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que dentro de muito poucos anos, nós vamos viver em cápsulas realmente. Talvez realidade 3D, talvez a gente fuja, né, de qualquer realidade mesmo desse mundo e a gente começa a viver no digital 100%. 100% no digital. E isso é uma preocupação, porque eu estou trazendo esses assuntos, evidentemente, que são assuntos talvez fora do que você fala em podcasts, que você tenha ido, talvez assuntos fora. Porque mas é pertinente. porque me preocupa, ou me ocupa a mente, né, prefiro usar esse termo, quando se fala numa arquitetura humanista
Porque se você está falando de espiritualidade, você está falando de humanismo. Uma arquitetura humanista num mundo que está caminhando para o caos nesse sentido. O mundo está caminhando para o caos nesse sentido. Sim. E você está certa. Família hoje, muitas vezes, é o cara e um cachorro, ou o cara e um gato, ou a menina e um gato, a menina, um cachorro, um periquito. O mundo está desse jeito. Tá? Quando muito uma planta, né? Então, tem aquele horário de passear com aquele cachorrinho na rua. Você vê mais cachorro na rua do que criança. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Sim. Né? E as pessoas cada vez mais desistindo da procriação. Uhum. Essa é a verdade. A gente, dentro de 30 anos, filho vai ser quase que uma raridade. Ninguém sabe onde isso vai dar. Ninguém sabe como isso vai terminar, né? Porque é incrível, conforme você melhora a condição financeira de uma família, diminui os filhos. Sim. Deveria ser o contrário, né? Sim. Quem tem condições deveria criar muitos filhos, né? Sim. Poderia criar muitos filhos, mas é o contrário. Então a gente está vendo que com mais possibilidade de estudo, educação, de informação, as pessoas têm tido menos filhos. Então a gente vê isso com uma certa ocupação. Eu creio na humanidade de uma forma geral. Você crê? Eu creio, mas tem algumas vezes que eu falo, cara, não é possível. Que você fala, gente, não é possível. Principalmente quando se trata de maus tratos a animais, assim, é uma coisa que me pega muito. Isso é o fim. Então, mexe um pouco comigo. Mas, de uma forma geral, eu creio que a humanidade tá se encaminhando para uma evolução a passos mais devagar. Mas tá indo para esse processo. Tá encaminhando. Nós tivemos um processo mundial, né, com aquela questão da pandemia, onde as pessoas se isolaram. Uhum. E eu acho que todos os testes emocionais foram feitos naqueles 2 anos. Uhum. Uhum. Todos os testes emocionais. A gente vê que a quantidade de pessoas com doença mental se quintuplicou, assim, né? Virou uma coisa, assim, foi exponencial, né? A gente sabe quantas vezes foi multiplicado isso. Foi. E eu tinha uma ilusão, eu falo muito isso aqui. Eu falava assim, oh meu Deus, né? Ao menos quando acabar isso, as pessoas vão melhorar. Que ingenuidade, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Quem era da luz caminhou na luz com mais força. Sim. Agora, quem não era da luz afundou de vez, né? E esse movimento desse período, né? Foi interessante que, assim, quem soube aproveitar isso para conhecimento próprio, por exemplo, eu naquela época eu fiz acho que mais de 8 cursos, tanto para arquitetura de softwares novos e tudo mais, quanto para a área de espiritualidade. Então, assim, eu acredito que eu usei bastante a meu favor, né? As pessoas que fizeram esse movimento, de alguma forma, finalizando esse período, conseguiram algum tipo de destaque, né? E outra coisa interessante desse período é que as pessoas começaram a entender melhor a sua relação em morar. Começaram a dar mais valor para o seu espaço, começaram a entender que a casa ela pode ser salubre ou insalubre. Então, esse movimento e essa relação morador-casa se intensificou. E isso foi interessante. Muitas pessoas começaram a buscar conteúdos na internet sobre isso, melhorar a energia da casa. Começou primeiros passos, acender o primeiro incenso, sabe? Fazer uma oração com uma vela acesa, alguma coisa nesse sentido. Então, isso foi positivo. Das pessoas entenderem essa troca energética que a gente tem com a nossa casa. Mesmo que de uma forma superficial, mas já deram o primeiro passo. O normal seria sentir muito prazer em estar em casa. Sim. Porque qualquer animal adora seu ninho. Sim. Né? Se você tem um cachorrinho, um gatinho, ele vai achar uma caixinha, ele vai achar um cantinho e vai morar dentro daquele buraco.
É incrível isso, você pode ver. Todo bichinho gosta de um cantinho. A criança, quando é pequena, escolhe uma caixinha para ficar dentro. Eu adorava a caixa de papelão, você gostava? Eu adorava. Eu gostava de fazer cabana de cobertor. Eu também. Era cabana de cobertura e caixa de papelão. Eu adorava, porque era um lugar que era só meu. Então, isso é E você se inerência sentia humana. seguro lá, né? Sentia seguro dentro daquela caixa. Então, isso é do ser humano, né? Tem um cantinho dele. Então, todo animal gosta do seu ninho. E a gente chegou num ponto em que a casa, para muita gente, virou uma tortura, né? Virou uma tortura. Tanto dela entender que alguma coisa ali não estava legal e ela não saber o que que é. Tanto é que o boom imobiliário, a gente teve um boom imobiliário durante a época da pandemia, de pessoas procurando espaços maiores ou espaços que tivessem uma área verde dentro de casa, um pequeno jardim que seja. Olha a importância disso, do morar, Eu Ivan. sei. Olha a importância disso. É o que eu falo. Eu moro numa casa de madeira, de 3 pavimentos, tem um jardim com fruta, com parreira, com tudo quanto é coisa. Tem cascata de água, tem o peixe, tem tudo dentro do meu espaço. Que legal. Muitas árvores, né? Quer dizer, eu passei a pandemia tranquilo. Eu passei também. Eu moro numa chácara também. Tenho meu pomar, tenho minhas plantinhas, meus bichos ficam soltos. Então, pra mim, nesse ponto foi tranquilo, porque eu tinha a natureza lá dentro. Exato. Agora, se de fato eu estivesse num apartamento, não saberia te responder. Talvez eu ficasse desesperada. Eu penso... eu tenho métodos de sobrevivência em espaços pequenos. Né? Aqui em São Paulo. Mas sem as árvores, sem as... Não. Você tem que, às vezes, você tem que aprender. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho um apartamento pequeno, uns 60 metros. É pequeno. Acho que nem chega a isso. Né? Mas eu tenho uma varandazinha que é cheio de plantas, que é cheio de verde. Então, quando eu tô me sentindo sufocado, eu olho para elas. Então você tem um refúgio, você tem um recurso. Tenho. Mas tem apartamentos que não tem esse recurso, não tem varanda. E aí fica um pouquinho mais desafiador. Mas pendura umas samambaias, pendura... Dá. Né? Coloca umas coisas. Coloca umas amiocucas, uns cristais. Uns cristais. E é o seguinte, gente. Coloca um barulhinho d'água para dormir, é excelente, né? Sim, mas pra mim eu digo que seria mais desafiador, porque desde pequena eu cresci em casa, com quintal. Então, mesmo na época que eu morava em Santo André, minha casa tinha quintal, até a época que a gente foi pro interior. Então, pra mim. É diferente. O interior tem essa possibilidade, né? Tem essa possibilidade. Você pega. A gente fala São Paulo. São Paulo são várias São Paulos, né? São várias São Paulos, né? Eu nasci em Jundiaí, que hoje é cidade dormitório de São Paulo. Quando eu era criança em Jundiaí, a gente tinha tantas possibilidades de brincadeiras e de diversão. Eu digo que tive uma infância muito feliz. Muito feliz, né? E quando eu vejo criança presa em apartamento que nunca botou o pé no chão, eu já fico um pouco preocupado. Que nunca comeu uma fruta do pé, né? Imagina, eles não sabem nem de onde sai o ovo. Eles não sabem, eles acham que o ovo nasce em árvore. Vão aprender na escola. Que o leite sai da caixinha, né? O leite sai da caixinha, eles vão aprender na escola depois e vão ficar assim, né? Oi? Chocados. Né? Chocados. Né? Chocados. É o caso que tenta pegar um desses meninos, leva para uma chácara e vai matar uma galinha para fazer para o almoço. Eles não comem. Eles têm nojo. Porque eles acham que o frango é só aquele que é comprado morto lá no mercado. No mercado, né? Então, essa coisa, isso tudo tem a ver, né, com essa urbanização, tem a ver com essa loucura toda e esse afastamento de qualquer possibilidade de convivência com a natureza. Sim. Sim, esse novo estilo, né, de vida. Ok. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas terapias, tá? Vamos dar um exemplo básico. Por exemplo, hoje a gente chega numa casa, muitas vezes se transformou numa livraria, se transformou num
numa lojinha, alguma coisa, uma casa aqui da década de 30, de 40, aqui no centro antigo de São Paulo, aqui. No centro de São Paulo. Que centro antigo? No centro de São Paulo. E ali tem energias de vários aspectos. Ali nós temos energia de sofrimento, de choro, de morte. Nós temos várias energias ali, tá? Aí a pessoa chega, pinta tudo de branquinho, bonitinho, lindo, bota um marmorezinho aqui, bota umas prateleiras bonitas. Só que não, né? A energia continua ali. Como é que você lida com esse tipo de energia? Ou você não crê nesse tipo de energia? Creio, e isso é muito real. Isso é muito real. Todo mundo que passa por um espaço vai deixar um sentimento, uma sensação, vai deixar uma memória, uma forma pensamento. E se esse espaço não recebe um tratamento para limpeza de tudo isso, todas essas energias, memórias, pensamentos estão vibrando no espaço. Então, se ali teve brigas, discórdia, em casos mais extremos, um assassinato, uma morte, sei lá, ou alguém faleceu ali, alguém tratou doença ali, o espaço está vibrando isso. Então, a gente precisa, sim, entrar na energia desse espaço, nessa consciência do espaço. Todos os espaços, Ivan, eu vejo que assim, eles possuem como se fosse um cérebro energético. Então, tudo que acontece ali fica registrado nesse campo de informações, entendeu? Então, trazendo aí como se fosse um cérebro, tá, gente? Assim como nós, fica registrado tudo aqui, na casa também, né? Então, acessar esse campo de informações, identificar e limpar, faz parte do processo. E isso é muito importante, Ivan, porque se alguém morreu ali, por exemplo, das duas uma, ou aquela vibração tá ali ainda, ou a pessoa pode estar ali atrapalhando a vida de quem tá morando atualmente lá. Ou do negócio que se formou ali. Você já imaginou? Existe o apego, né? Você já imaginou? Eu creio em forma pensamento. Na minha concepção, eu não sou dono de uma verdade, né? Acho que essa é a base. Mas na minha forma pensamento, na minha forma de pensar, o que fica é uma forma pensamento, um holograma. Porque a misericórdia de Deus não permitiria que o Espírito ficasse sobre a terra. Mas o que fica é uma coisa tão densa que é pior do que se fosse o Espírito. Porque o Espírito teria algum nível de consciência, a forma pensamento não tem. A forma pensamento fica só na dor. Então é só aquele momento. Se for um assassinato, ela vai ser assassinada de 5 em 5 minutos, do mesmo jeito. No looping, né? E gerando aquele looping, gerando aquela dor, gerando aquele sofrimento. E já não é mais o espírito, é uma forma pensamento daquele espírito, que é uma outra história. Então, eu acho isso muito, muito sério. E as pessoas não têm noção. Você pega, por exemplo, os anos 30, aqui, teve, final dos anos 20, anos 30, a febre espanhola. Gente, dizimou essa cidade. Não tem uma casa dessas aqui, esses apartamentos mais antigos, né? Porque tem muitos apartamentos aqui também dos anos 30, 40. Não tem, dos anos 30 sobretudo, não tem uma casa dessa que não tenha tido perda, né? Sim. Mortes violentas, porque era violenta. A pessoa morria em poucos dias e com muito sofrimento, né? Então, são coisas que vão ficando, então precisam ser libertadas, né? Sim, tem vários casos nesse sentido, né? O próprio, por exemplo, o Joelma, que é um edifício muito conhecido aqui na cidade de São Paulo, que teve um problema elétrico no ar-condicionado e pegou fogo no prédio todo. Eu vi pela televisão na época. Meu Deus do céu. Eu vi pela televisão na época. Ai, olha, que desespero. Imagina você viver esse momento. Mas eu não sei se você sabe, Van, antes de ser construído um prédio ali, era uma casa. E naquela casa Você chegou no que eu queria. Teve um crime chamado crime do poço, né? Então era um professor da USP, eu não sei com detalhes essa história, mas ele assassinou a família e jogou lá no poço. Depois de um tempo construiu-se o edifício e aconteceu isso que aconteceu,
né? Não tô dizendo aqui que aquelas pessoas que morreram naquele espaço foram responsáveis pelo o incêndio do edifício Joelma, hein, gente? O meu ponto aqui é... Que tipo de energia existia Que tipo de ali? energia tinha ali? Dor, sofrimento, angústia. O que aconteceu no Joelma? Dor, sofrimento, angústia, medo. Tudo. Então, se replicou essas energias. Esta é a grande questão que seria a pergunta pra gente começar a finalizar. Você, às vezes, comprou o terreno limpo, você construiu a sua casa, mas daí você descobre que tinha alguma coisa. Eu, por exemplo, isso é muito sério que eu vou dizer aqui. Eu moro num bairro chamado Jaó, em Goiânia. E lá tudo é J. J17, J13, J não sei o quê. O que acontece? Com o final da Segunda Guerra, com a derrota da Alemanha, muitos estados brasileiros receberam e apoiaram os nazistas. Isso é sabido, né? O Brasil apoiou o nazismo. Só depois que entra na Segunda Guerra, que o Brasil entra por causa dos Estados Unidos, aquela história toda. Mas a verdade é, o Brasil mandou muita gente para campos de concentração, né? A verdade é essa. Então, e o Brasil recebe, depois da Segunda Guerra, e esconde muita gente. E esse bairro foi formado por alemães no pós-guerra. Ok, eu comprei o terreno tinha muitas árvores, tudo que eu tive que tirar para poder construir a casa, e eu replantei o equivalente, o dobro disso, numa praça em frente. Só que quando eu comecei a construir a casa, eu achava tijolos imensos, como se tivesse um muro na frente, um muro atrás, e eu achei uma cisterna. Construí a casa, né? E era impossível ficar dentro da casa. Porque você escutava barulho, você escutava unha, você escutava as coisas. E um belo dia eu tenho um mezanino. Eu tenho um mezanino na sala central. Eu debrucei no mezanino, que eu tinha chegado um piano meu, que eu tinha mandado refazer, e fui ver se ele estava no lugar certo dele, né? Porque tudo é uma composição, né? E eu sou muito enjoado, e o Lúcio tinha que coincidir com o piano, aquela coisa toda, né? E eu verificando tudo, quando eu vejo do meu lado. Eu senti do meu lado a pessoa, eu falei, gente, não tem ninguém em casa. Eu tô sozinho. Eu olhei de lado, quando eu olhei de lado, tinha um alemãozão daqueles mesmo, sabe? Grande, já bem velho, bem idoso, só tinha o olho, só que o olho era uma escuridão só. Aí eu falei, você tá fazendo o que aqui? Firmei bem a pista nele para ver se eu dissolvia, né? Mas não dá para dissolver não, porque era uma energia mais densa. Aí ele falou, eu moro aqui. Eu falei, não. Eu falei, você não mora aqui, não tem nada seu aqui, né? Aí chamei ajuda espiritual, aquela coisa toda, nós dissolvemos essa energia, pensamento. E a partir nós tivemos sossego dentro dessa casa. Mas é isso que eu digo para as pessoas. Você pode achar que não tem nada ali, mas de repente tinha um cemitério indígena. E acontece. Né? Tinha um cemitério indígena, de repente tinha um mercado de escravos, enterrava escravos ali. Você não sabe o tipo de maldade que aconteceu naquele lugar, né? Você não sabe se ali foi despachado algum trabalho de magia negra, trabalhado com alguma energia mais densa, você não sabe. É por isso que tem que ser trabalhado. Gente, todo tipo de espaço é necessário receber um tratamento, tá? Isso não é luxo, isso é fato. Seja um terreno sem construção, seja uma casa que está em construção, até para
para facilitar aí os processos da construção, para ter menos improvisos e menos... Não é improviso a palavra, esqueci. Intercorrências. Isso, exato. Menos intercorrências. Com a casa pronta. Ai, Kelly, acabei de receber a chave do meu apartamento. Nunca ninguém morou lá. Por que eu vou fazer a terapia dos ambientes? Porque você não sabe se teve um acidente do trabalho. Se teve briga lá dentro. Você não sabe qual foi a intenção do construtor. Se é lucro a qualquer custo, já tem uma energia de escassez ali. A quantidade de ferro de um empreendimento vai interferir de maneira positiva ou negativa no seu bem-estar físico. Então, assim, são muitas variáveis que é importante a gente levar em consideração. Né? Então, todo caso é caso, gente. Um espaço comercial também, uma loja, uma clínica. Eu já fiz em fábrica, por exemplo. Quem nunca construiu, né? E pega aquele construtor, aquele mestre de obra, que na hora do almoço você tem que ir lá comprar cimento, comprar as coisas. Aí quando você tá indo embora pro seu trabalho, ele te liga. Sabe o que é, doutor? Tá faltando 2 sacos de cimento. Aí você começa, você até incha, né? Porque você vai chegando num ponto que nem santa aguenta, né? Não, obra é um desafio, né? E imagina o seguinte, eu tô fazendo reforma em casa, Ivan, olha só. Tô entendendo a conversa. Quando outras pessoas mexem na energia da sua casa, pode ser que aconteça muita coisa para você resolver, porque sabe, tem gente mexendo ali. Você não sabe o que ela traz, né? E é um fato, gente. Por isso que muita gente separa durante construção ou durante reforma. Tem vários clientes que se separaram durante esse processo. Se casamento sobreviver a reforma e construção, sobrevive a qualquer coisa. Eu falo isso. Isso é muito sério, Ivan. Noivos não costumam de casar, porque geralmente existe o casamento antes do altar. Aqui todo mundo que vem passa pelo aparelho. Sim. Que é exatamente um processo de ver como é que está a energia. Eu recebo sacerdotes de todas as linhas, de todas as orientações. Então é importante para mim que passem pelo aparelho. E você passou. Sim. Tá? O que você me diz da sua experiência? Num primeiro momento, eu senti um pouco um peso na minha cabeça, né? Depois, eu comecei a sentir não, mesmo de olho fechado, né, que eu fiquei o tempo inteiro de olho fechado, eu vi uma luz muito forte. Eu senti um ser passando a mão em cima do meu ombro esquerdo e nas minhas costas, aqui mais próximo da lombar. Até perguntei pro Ivan, tem alguém mexendo em mim? Né, porque eu não queria abrir o olho. E eu respondi, desse mundo não. E ele desse mundo não. Eu falei, tá bom, entendi. E depois eu comecei a sentir os ombros pesarem um pouco e a minha cabeça como se ela estivesse girando. Que normalmente é uma sensação que eu tenho quando eu vou fazer uma projeção astral. Não é assim. Eu sinto como se estivessem fazendo assim na minha cabeça, sabe? Não sei se é uma sensação normal para cada pessoa quando ela faz esse tipo de projeção, mas é normalmente o que eu sinto. Então foi bem interessante, assim, a experiência. Fiquei feliz em saber que eram 2 anjos, né? Que estavam fazendo todo um processo, né? Na minha energia. E foi super positivo, achei que foi positivo. Você vai sentir nos próximos dias alguma mudança positiva em alguma coisa, tá? Algum desbloqueio de energia, alguma coisa ligada, sobretudo, pegou muito o seu cardíaco. Uhum. Então tem alguma coisa aí de dor passada, alguma coisa de perdão, tá? Perdão é uma coisa que todos nós temos que trabalhar a vida toda. Uhum. A vida inteira a gente trabalha o perdão. Porque existem coisas que, conforme você vai limpando as folhas do fundo do lago, você vai levantando outras folhas, e outras folhas, e outras folhas, e outras folhas. Então, eu falo muito sobre o perdão. Porque as pessoas trabalham o perdão a vida inteira. Às vezes são camadas diferentes da mesma questão, né? Que a gente vai acessando. Questões de vidas passadas. Inclusive aqui, né? Para você que ainda não
não conhece, né? Esse aqui é Entre o Perdão e o Despertar, uma jornada espiritual. E vocês podem ter acesso através do meu site, né? O Instituto ivanmartins.com, né? E aqui eu falo muito sobre esse processo de perdão. E é incrível, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais pessoas eu recebo, e pessoas espiritualistas, pessoas que têm toda uma vivência, a gente vai entendendo que a importância do perdão é para todos nós e é uma busca de todos nós. E se nós esquecemos isso, a gente esquece a humildade e é onde nós cometemos cometemos as nossas falhas no sentido de construção de contratos de dor e sofrimento. Tudo se baseia em construções. Literalmente. Aproveitamos, né, que nós estamos conversando com a arquiteta, a gente pode arquitetar também coisas terríveis para a vida da gente, como muita luz também. Sim, sempre claro. ao começar. Minha querida, suas considerações finais, seus contatos, como que a gente te acha? Vamos lá, gente. Primeiro eu queria agradecer, Ivan, pela oportunidade de estar aqui. Eu tô muito feliz. Adorei o nosso bate-papo. Espero que você aí de casa também goste. Queria fazer um convite para você de casa me seguir no Instagram, nas redes sociais, TikTok, YouTube. É Kelly Curcialeiro, tá? Curcialeiro. Kelly é com 2 L's e Y, tá? E se você entendeu que o meu trabalho pode te ajudar de alguma forma, só mandar uma mensagem no meu Instagram. Você vai preencher um formulário. E depois você vai ter uma reunião online comigo, que eu vou te explicar todo o processo, tudo bonitinho, tirar todas as suas dúvidas. Existe uma fila de espera para fazer esse trabalho comigo, então um pouquinho de paciência. E claro, também, se você quiser fazer parte da jornada Seu Ritual, acessa o seuritual.com.br e se inscreve para receber as novidades quando esse projeto for lançado, que será em breve, e as vagas são limitadas. Kelly, eu quero agradecer a sua presença. Você realmente é uma pessoa incrível, viu? Obrigada, Ivan. Você tem uma coisa, querida, que é muito necessária no mundo espiritual. Você tem humildade. A humildade, ela só nasce em corações que têm pureza, em corações que têm terra fértil para o bem, né? Então você é uma semeadora de luz. Foi muito bom receber você aqui, tá? Gratidão. Obrigada, viu? Ivan. Gratidão. Nós estaremos em outras oportunidades juntos, com certeza. E agora eu me dirijo a você, que nos acompanhou até agora. Gratidão. Gratidão eterna por estarem conosco. Né? Nos sigam nas nossas redes sociais. Não se esqueça, Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Lembrando sempre que, né, as flores estão aí. Serve para você? Colha, leva para casa, enfeita a sua casa com o que você ouviu. Não serve para você? Deixa onde está, porque para alguém vai servir. Né? A base de tudo é o amor, é o respeito, né? E a dignidade humana. E quando a gente entende isso, que ninguém é dono de verdade nenhuma, mas que a gente vai pegando, né? Com a nossa cestinha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente faz a nossa verdade, aquilo que diz respeito, né? Aquilo que a nossa consciência entende como verdade. Porque cada um está preparado para ouvir e aprender dentro do seu tempo, espaço. Viu? E aqui me interessa só as pessoas que transitam no amor. Como sempre digo, os haters, as pessoas que querem ódio, querem fofoca, querem coisa ruim, fica longe de mim, fique longe do nosso ambiente, porque aqui é um ambiente de luz, de amor e de prosperidade, num nível muito mais alto do que vocês possam imaginar. Então, que a luz esteja com vocês de forma especial, hoje, sempre, e namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até a semana que vem.